Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana de muitas provas ao redor do planeta, um fim de semana quente ali, com domínios de pilotos em todas as principais categorias. E você já acelera com a gente em mais um episódio. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui hoje à minha direita, Nelsinho Piquet. Tudo certo, Nelsinho? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bem. Preparado? Acordando ainda. Acordando ainda. Dá pra perceber, né? Christian Fittipaldi aqui ao meu lado. Beleza? O pessoal tá vendo o programa hoje às 9 horas da noite aqui, mas a gente tá gravando na segunda-feira um pouquinho mais cedo, por isso que nós estamos acordando aqui no momento. Só o Christian que vai pra pegar o pão na padaria antes, né? Ele acaba Não foi isso, cedo. mas a minha filha foi pro primeiro acampamento dela, então Ô, louco! eu tive que deixar ela no ônibus. Então. Daí larguei ela no ônibus, ela entrou com outras, sei lá, 30 crianças lá dentro e... Não, 30 crianças. A menina tá com 15 anos quase. Não, tá. 13. 13 crianças. Não, 12, vai fazer 13. Espetacular aí, o papai coruja, o Christian Fittipaldi. Você ligado com a gente, já sabe, já dá o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, também pode seguir a gente nas redes sociais. Opa. Não precisa olhar pra mim com essa cara de assustado. Assustado, não. Você vai fazer a mesma coisa daqui a alguns anos, não se preocupe. Não. Vai, quando continua. tiver a sua idade, daqui a 30 anos, né? Mas continua, Thiago. O momento Instagram aqui, que a gente, do Pelas Pistas, quem viu o Nelsinho ali, viu ele todo no casamento, você viu? Você viu? Todo apaixonado, arrumado. Bonitão. Eu falei, nossa, eu até pensei que ia pegar o buquê, a respectiva ali. Já prepara o terno que daqui a pouco... Será que a gente vai receber convite ou não? Era uma boa, é verdade. Será? Eita. Eu espero que sim, vai. Tomara. Então. Recadinhos básicos pra você, então. Se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas de áudio. Like no vídeo também aqui. E estamos no Instagram, no @pelaspistas360, com bastidores, com coisas diferentes pra vocês aqui, os nossos cortes, os melhores momentos pra mais um episódio do programa de hoje. Começando o programa de hoje, só falar a nota triste do fim de semana, foi o falecimento do Dylan Van Olff, um piloto de 18 anos de idade que acabou perdendo a vida em mais um acidente em Spa pela freca. Teve um toque em T ali com o Adam Fitzgerald. Últimas informações do Adam, que ele está internado ainda com múltiplas fraturas. Não temos uma atualização sobre o outro piloto envolvido, mas de novo um acidente chato lá acontecendo em Spa, né? De novo. E até alguns pilotos da Fórmula 1 criticando o Stroll, dizendo que fizeram mudanças, mas ainda aquele ponto específico não mudou muito depois da Radion ali. Mas na verdade ele bateu um pouco mais pra frente, né? Foi um pouco antes da freada lá do... Bus stop. Lecombe, né? Não, ele fez a Radion... Foi na metade da reta. Foi ele um pouquinho fez mais pra frente. Rouge, daí a hora que daí tem a quebra direita, foi logo depois da quebra direita. A Radion ali, porque teve um acidente antes que o cara rodou e aí ficou aquela vídeo que eu tava achando que era a subida ali antes do bus stop. Não. No mesmo ponto ali. Só que tava com muita água. Muita água. Eu fiquei surpreso que largaram a corrida, né? E foi engraçado porque aquele momento do acidente foi uma relargada para uma volta depois de um período de safety car. Então eles relargaram, a freca... Pneu frio, tudo mais. Pneu frio, teve uma confusão exatamente naquele ponto da Radion antes. E aí um piloto acabou rodando, ficou aquele spray gigante de água, aí não deu para enxergar nada, o piloto acabou rodando. E veio o outro... Essas coisas difíceis. É fácil a gente julgar agora, né? Mas assim, Spa, a pista é tão grande que às vezes o diretor de prova que tá lá nos boxes, por exemplo, às vezes pode estar chovendo muito mais no lugar. Tem muitas coisas lá que tem parte da pista que tá seca, tem parte que tá molhada. Um pouco igual Le Mans, né? Só que é um pouco menor, né? A área que a pista cobre lá. Mas é coisa complicada, assim. Spa... É uma pista grande, então às vezes, né, pode estar parecendo que tá ok num lugar e chega no outro lugar, ou pode ser até que de uma volta para outra, com uma volta tão grande, ainda mais safety car, uma volta de safety car deve durar ali, quase 5 minutos, dependendo da velocidade. Mais, né? Então, de 5 minutos para uma volta para outra, pode cair uma água, né, uma chuva muito forte, e de uma volta para outra fica uma condição daquela, né? Então, é fácil todo mundo ficar julgando, mas... também é chato falar que corrida é perigoso. Não, tudo bem. A gente sabe que a federação, os carros estão cada ano mais seguros. Só que tem coisas que é difícil de controlar, né? Não dá pra... Enfim, é uma pena. E automobilismo, né? Tem hora que uma batida daquela, às vezes não acontece nada com o piloto,
né? Mas pode pegar um ângulo um pouco mais diferente, né? O outro que bateu acelerando, provavelmente, né? E, infelizmente, acontecem essas tragédias, né? É uma pena, mas também eu acho que é complicado começar a ficar, por exemplo, vamos supor que agora, se chover em Spa, vão paralisar qualquer corrida. Também não dá para você tomar umas medidas dessa, né? Uma batida daquela podia ter acontecido em qualquer pista, né? Choveu muito, de uma hora para outra, rodou, bateram, enfim, é uma pena, obviamente. Mas o automobilismo sempre é perigoso, sempre foi perigoso, né? Os carros continuam ficando... Talvez a grande questão é que tenha sido, tipo, de novo em Spa, de novo naquele mesmo ponto, de novo naquela... Talvez seja o... mas... O pessoal comenta mais. Mas assim, Spa várias vezes, porque é uma área que chove muito. Sim, né? Spa, acho que deve chover o quê? 200 dias por ano, mais ou menos, né? É um lugar que chove muito. Então, obviamente, é uma pista de alta, é uma região ali da Europa que chove muito, e é uma pista que tem muitos, tem uma pista de elevação, uma mudança de elevações muito grande, então tem água escorrendo em muitos lugares, e esses fatores acabam, infelizmente, criando situações perigosas, né? Sabe, aquela pista de Spa fosse, por exemplo, na Espanha, que chove muito menos, talvez teriam acontecido muito muito menos acidentes. Mas eu acho que talvez não é só pela pista ser uma pista de alta, você tem esses fatores todos aí, né? De chuva, de mau tempo, enfim. Uma consideração, Cris, uma pena realmente, né? Eu tô, em alguns aspectos, até sem palavras, né? O piloto tinha 18 anos. É duro uma pessoa, uma semi-criança, né? Perder a vida com 18 anos. É isso, fica aqui os nossos sentimentos do Dylan Van Wolf, da família, e seguimos aqui com o Pelas Pistas dessa semana. Vamos falar então mais uma vez, um domínio de um grande piloto nas categorias, ele chega, ele vai, não importa a pista, mais um super domínio, claro que eu tô falando do Shane Van Gisbergen, né? O cara chegou na NASCAR ali, atropelando todo mundo. Não, tô brincando, vamos falar da fora. A gente fala do Gisbergen daqui a pouco, mas de novo, mais um grande prêmio de Fórmula 1, mais uma vitória do Max Verstappen. Aliás, um fim de semana completo, pole nas duas corridas, vitória nas duas corridas, tanto na sprint, 42ª vitória dele na categoria. O que a gente pode falar do... Volta mais rápida. Volta mais rápida, na última volta. Foi com requintes de crueldade essa última vitória, hein? Então, isso que a gente estava comentando antes de começar o programa. E ele fez a volta mais rápida na sprint ou não? Deve ter feito. Não sei se fez, porque tiveram porque teve a situação, então. Acho que na sprint não fez. Mas teve aquela pimentada no final da corrida, né? Ele debatendo com a equipe, né? Não, mas eu vou entrar, e ele acabou entrando na penúltima volta para poder fazer a volta mais rápida da corrida na última. E não sei se eu teria parado no box. O risco é meio grande. Eu acho que se ele não tivesse com essa vantagem tão grande de pontos, ele não teria arriscado. Como ele tá com uma vantagem enorme, eles sabem, né? Eu acho que a aposta, se a gente for apostar quem vai ganhar o Campeonato do Mundo, se apostar nele, não deve estar 1 por 1, né? Você não vai ganhar nada. Mas acho que ele tá com uma vantagem tão grande que ele quis tomar esse risco. Talvez se tivesse uma vantagem só de menos de 25 pontos de uma vitória, talvez ele não teria... Mas enfim, tá dominando, o carro tá na mão dele, parece que cada final de semana que passa ele conhece mais o carro, fica mais confiante, e o Pérez parece que tá perdendo. Cada final de semana que passa parece que a diferença tá aumentando entre ele e o Max, né? Mas não tem o que falar. Final de semana, né, do primeiro foi chato, obviamente atrás teve uns pegas legais, várias coisas acontecendo, De Vries também não performando nada demais, nem o Tsunoda, nem nenhum dos dois. O que mais que aconteceu? Bons desempenhos do Norris, eu achei que o Norris foi um bom personagem desse fim de semana. Mas só ele que tinha um update do carro, né? Sim, por isso que eu excluí o Piastri. Você vê o tanto que tá fazendo diferença, né? Eu acho que essa fase da Fórmula 1 deles tentarem aproximar as equipes mais fracas das equipes mais fortes, é que você vai ver uma mudança ali do terceiro e quarto lugar, terceira e quarta equipe,
grande, né? Eu acho que quando um vem com update, anda na frente. Aí o outro que vem com update, então a Aston Martin não tinha um update esse final de semana, talvez vão vir no Silverstone. E aí talvez volte a andar ali no segundo pelotão, né? Então você vai ver uma troca. Eles estão tão relativamente próximos que quando vem um update do carro, o carro acende e anda na frente de novo. Na frente, tirando o Max, né? Então, assim, nessa questão tá legal, tá interessante. Mas a gente, obviamente, sempre gosta de ver a disputa pelo primeiro lugar, não pelo segundo e terceiro, né? E voltando para a McLaren, né? Tá. Vamos supor que esse update lá da McLaren tenha sido uma melhora de 3 décimos. 3 décimos na Áustria é uma eternidade. Ainda mais naquele bolo lá do meio, faz toda a diferença do mundo. Entre você passar pro Q3, entre você estar largando em, sei lá, 15º, 13º, que foi mais ou menos por aí que o Piastri largou, né? E você poder estar largando lá na frente. Também gostaria de levar em consideração que a pista da Áustria é uma especialidade meio Lando, né? Sim, então, verdade. Se você vê o histórico do Lando, eu não acho que é só isso. Eu acho que é uma combinação dos dois, talvez tendendo um pouquinho mais aos updates, mas o histórico do Lando lá na Áustria é muito forte. E o Piastri, ele ficou mais para trás ainda, porque ele teve um toque, eu até estava observando, ele fez o pit stop dele mais ou menos na volta 12, e depois umas 4 voltas depois, ele teve um toque com o Magnussen, quebrou o bico, e precisou fazer um segundo pit stop. Que, diga-se de passagem, não foi um chain reaction, né? Foi exato. Um carro na frente do Magnussen que freou, daí o Magnussen teve que frear para evitar a batida no carro da frente e o Piastri veio de trás, acabou batendo lá no Magnussen. E falando em Magnussen, mais o final de semana que o Hülkenberg deixou ele parecendo um bobo, O que a gente comentou no começo do ano, né? O que a gente... Era meio a meio. Não, que ia começar... Ia começar Magnussen ia terminar o Hülkenberg, mas o Hülkenberg, nossa... mas só na classificação, né? Porque a Haas, eu arrisco a dizer que a Haas, em ritmo de corrida hoje em dia, é o pior carro da Fórmula 1. Não, atualmente. Tudo bem, só na classificação, mas assim, é porque é difícil. Quando você não tem um carro, não tem um carro para performar durante a prova, você começa a cair para trás, e começa a ficar difícil, né? Todo mundo vem te engolindo. Não, então, mas é isso que eu quero dizer. Eu não sei porquê, eles não estão acertando a mão na hora da corrida. E é um carro que aparentemente está bom para classificar. Eu acho que tem um pouco o efeito Hülkenberg aí. Claramente, ele sempre foi um cara que classificou muito bem, tipo o Trulli. Sim. O Trulli sempre foi meio campeãozinho de single lap, né? Ele sempre foi muito bom, mas na hora da corrida... Não sei o que está acontecendo. A gente sabe que esses carros são muito sensíveis aerodinamicamente, né? A gente conversou muito sobre isso ano passado do carro da Ferrari. Quando o carro tá naquela posição, naquele rake, naquela altura perfeita, que é pouco combustível e tudo mais, ele tem X número de downforce. Aí o carro enche o tanque, muda um pouco o setup para corrida, porque muda um pouquinho, os carros, os que estão com desenvolvimento pouco inferiores à Red Bull, por exemplo, eles saem da janela ótima da aerodinâmica do carro dele, né? Então, a Red Bull, por exemplo, é um carro muito menos sensível, com muito combustível, pouco combustível, altura para cá, para lá, o rake diferente. Rake que a gente diz que é a altura traseira comparado com a frente. Então, a atitude do carro. Né? Todos os carros têm a traseira mais alta do que a frente, né? E aí... Só que na classificação você consegue andar um pouco mais baixo, que você tem menos peso, né? Quando você vai na corrida que tem que encher o tanque, o carro anda um pouco mais alto. E aí, o carro da Haas, obviamente, tá com uma cara de ser um pouco igual a Ferrari teve ano passado. Era muito bom de classificação, só que na corrida não consegue manter o mesmo comportamento, que o carro piora muito, sai um pouco da zona de conforto de aerodinamicamente deles. E na Haas deve ter um problema similar, né? Eles são bons para classificar, só que na corrida... Quando bota tanque cheio, aquilo, o carro tem um desgaste maior de pneu e tudo mais e não consegue competir com aquelas equipes de frente. O desempenho do Hulk foi impressionante na Sprint Race, né? Que ele classificou em 4º na Sprint Race, largou em 3º, conseguiu ali fazer a ultrapassagem para cima, depois daquela confusão da largada Pérez e Max, né? Que aliás os dois se desentenderam, depois se entenderam de novo. E aí o Hulk ficou em 2º. Politicamente eles se entenderam, né? Não sei se realmente depois... Né?
A hora que a câmera desligou, se eles se entenderam mesmo. Mas o Hulk fez uma prova interessante quando tava chovendo. Quando secou, realmente aí despencou. Mas tava pensando numa coisa. Já pensou se o Hulk chega no pódio, na sprint, que não tem pódio? Que ele podia ser o 1, 2, 3 de uma prova que não tem pódio, assim, vai. Tem ali a medalha, tudo, né? Ele tá com quantos grandes prêmios hoje em dia? Acho que mais... 200, eu acho. Já chegou em 200? Ah, não sei, eu tô chutando, não tenho o número cravado. Com certeza mais de 150. Já, não. Alguém vai colocar no chat daqui a pouquinho o número exato, mas eu confesso que cravado eu não sei, mas assim, já são muitas provas. Ele é o recordista da história de mais provas sem pódio. Isso já é o fato. Mas na corrida realmente eles despencaram. Falando nisso, em corrida, gente, e aquelas punições ali, hein? Nossa, se tirou da minha boca, era isso. Desenfreado. A coisa mais ridícula do mundo, sinceramente, pra mim é muito fácil, é uma solução ridícula. Saindo da 9, saindo da 10, terminou a pista, coloca a brita, exatamente do mesmo jeito que é na 4, se eu não me engano. Quando você entra no miolo, tanto que não tivemos nenhum problema lá na 4. Ok, a curva 4 é bem mais lenta do que a 9 e a 10, mas mesmo assim, eu acho que tem que ter limitadores naturais, porque senão, imagina, 47 punições só na classificação. Sabe quantas infrações na corrida? Infrações, assim, de gente? 1.200. Então... Só 2 pilotos tiveram 0 saídas de pista durante a prova. Pessoal da Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria, vem cá, vai. Não vamos começar a querer dizer que todos os pilotos estavam errados, né? Eu acho que o problema aí é o layout da pista. E alguma coisa tem que ser mudado pro ano que vem, porque foi ridículo. Aquilo foi... Teve uma explicação da organização, vou falar, mas só os 2 pilotos que não tiveram 0 saídas de pista durante a prova. Russell e Alonso. 0. As outras 1.200 foram divididas entre os outros 18 pilotos. Alguns com... O Ocon, coitado, tomou 30 segundos de punição depois que acabou a corrida. Foram 4 punições que ele tomou durante a prova. Mas sobre o que você falou da brita, tem uma questão porque o Autódromo da Áustria recebe a MotoGP também. É isso que eu ia falar. Quando anda muita moto, eles não colocam muita brita. Então não é a Fórmula 1 que tem todo o dinheiro do mundo? Então asfalta, recebe a MotoGP, daí a Fórmula 1 vem e coloca a brita. Daí a Fórmula 1 sai de lá, tira a brita. It's the way the cookie crumbles, né? Traduzindo. Então, é do jeito que é a vida, pô. Vai fazer o quê? Pô. Não, com certeza é pauta lá essa semana, né? Sim. Que não pode, que ficou feio na TV, ficou chato, né? Não, ficou feio pra todo mundo. Sendo que várias vezes durante a corrida... Você não tinha certeza se o cara tinha sido punido ou não, porque você não consegue ver. Na verdade, é um câmera sistema, de fora. É um sistema automático, né? Eles têm... Eu sei porque lá em Barcelona funciona do mesmo jeito. Quando, nas 2 últimas curvas ali agora, que não tem mais aquela chicane, na penúltima curva que a gente usava aquela zebra demais antes de fazer a 0... Aí quando você passava, já tinha um detector automático que passava na linha e já... acendia tipo uma marquinha lá nos tempos, e aí o engenheiro falava, deu 1 pra você lá. Aí deu 2. Quando chegava no 3, a gente não podia chegar no 3, que a gente levava alguma coisa, não lembro o que era. Uma punição. Só pegou, algum tipo de punição. Então é automático, aquilo não eram os diretores de provas vendo aquilo e falando 1 por 1, não. É um sistema automático. Quando o carro ele passa com as 4 rodas por fora da linha branca, nem que seja um pouquinho, ele já 4 aciona. rodas no seu caso, né? Porque lá na Áustria era só com as 2 rodas. Não, né? eram as 4. 4. Não, as 4 da zebra de dentro. Só que daí tinha uma faixa segunda. Branca. Isso, então, daí tinha uma segunda faixa branca, tá. Entendi. Agora, não é a Fórmula 1 que se vende, que os carros são complexos, que é a fibra de carbono, que é o titânio, que é isso, que custa milhões. Quanto é que custa para tirar a brita e colocar a brita lá? Que todas as equipes façam. Acho que não é nem isso, é só fazer uma zebra menor, depois da zebra colocar... Só precisa de
meio metro de brito ou algum AstroTurf, né? Aquela grama sintética lá. Mas aquilo a gente correu... Aquilo levanta, né? Aquilo levanta. A gente correu lá em Austin com aquilo, não foi legal. A ideia era boa, mas na hora do vamos ver, na prática, aquilo não funcionava porque acabava levantando, acabava arrancando tudo, e daí caía no meio da pista, acabava sendo uma bagunça maior ainda. Mas alguma coisa, eu tô falando E tipo assim. aquela faixa que tem em Paul Ricard, dá uma lixada no pneu, que é aquelas faixas vermelhas e azuis que tem durante Paul Ricard. Mas aquilo é mais para quando você tá rodando, para diminuir a velocidade do carro, para você não chegar na barreira de pneu. A FIA tá estudando, realmente, tá pressionando a administração do autódromo para colocar a caixa de brita e vai ficar esse lenga-lenga agora. Ou outra coisa que pode fazer também, libera tudo. Você pode ir até onde você quiser. Porque chega uma hora, a parte da pista do lado de fora é tão ondulado que se você for lá fora, você vai acabar perdendo mais tempo. Então vai da consciência de cada piloto. Você tá dentro do carro, você vai experimentando. E você sabe que no momento que você chega num certo ponto, se eu passar desse ponto, eu vou acabar andando mais devagar. E naturalmente você vai acabar não indo lá, porque você não quer se auto-prejudicar. Então isso é outra coisa que eles podem fazer. Daí eles não gastam dinheiro e a pista já tá pronta pro MotoGP também. Você acha legal liberar geral? Tipo, eu tenho um exemplo... Austin. Não, Austin de novo. É meio estranho de se olhar na televisão, né? Porque os caras indo lá... Tudo bem, mas Austin é um pouco diferente da Áustria, né? Tinha, acho que a penúltima curva, né? Eles iam lá fora e daí volta... Não, a Indy. Não, a Indy fez isso um ano, eles liberaram. Então você podia ir aonde você queria, só que era até... Exagerado. Exagerado, era estranho. Mas eu também não sei quanta vantagem que tinha de tempo de você ir lá fora e voltar. Bom, do jeito que foi, tá errado. Não pode ser daquele jeito. Tem 200 soluções, só tem que mudar, basicamente. Pronto. Não dá pra ficar do jeito que foi. Só pra ter uma noção, 8 pilotos foram punidos depois da corrida. O Sainz tomou 10 segundos, o Hamilton tomou 10 segundos, Gasly tomou 10 segundos, Albon tomou 10 segundos, Sargent, coitado, o Sargent tomou 10 segundos. Vai ser uma boa prova o Sargent, viu? De Vries tomou 15, Tsunoda 5 e o Ocon tomou 30 segundos de punição. Foram 4 punições que o Ocon acabou tomando depois da prova, que acabou mudando o top 10 da prova. Verstappen venceu, Leclerc segundo, Pérez terceiro, e aí o Norris subiu para quarto, o Sainz caiu para sexto, o Alonso foi para quinto, e aí tivemos o Russell ganhando a posição do Hamilton, o Stroll subindo na pontuação e o Gasly caindo, foi o balanço. Gasly foi outro também que andou atrás do Ocon, né? Continua tomando mais do que eu tô imaginando, assim. Mas, 30 segundos ali, o cara... Não, esquece, mas sim. Durante a prova, o Ocon de novo classificou na frente do Gasly. E não era uma coisa que eu tava esperando um poupouco mais do... Mas você não acha que eles ainda estão equilibrados? Voltando para aquilo que a gente tinha falado no começo do ano, quem é que vai ganhar de quem é que vai estar mais forte na classificação e na corrida, eu acho que ainda tá bem equilibrado entre os dois. Talvez... Na classificação falta o Gasly achar alguma coisa, né? Que o Ocon tá mais... Parece que ele conhece um pouco mais do carro, eu não sei, mas ele tem classificado melhor do que o Gasly, né? Então... Mas Ou será que ele não acertou desde Mônaco? Porque ele tá carregando... O Ocon tá carregando aquele pódiozinho dele em Mônaco, daí ele foi para Barcelona... também foi bem lá em Barcelona, né? Se eu não me engano. O campeonato coloca o Ocon em nono com 31 pontos, o Gasly em 11º com 16. O Norris está entre eles ali. A metade. E o certo que o pódio impulsiona isso, mas não é só o pódio, também tem outras provas. O que você tinha colocado no começo do ano? Eu nem lembro. Eu acho que eu falei 50-50. Foi bem mais aproximado. Deixei minha cadernetinha no outro lugar, depois eu pego pra pegar essas pontuações cravadas que a gente colocou. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso aqui, tá no nosso card do YouTube, que a gente faz uma revisão depois de algumas etapas do duelo dos pilotos. Esse duelo interno ali da... falando em duelo interno, tivemos um grande duelo na prova ali, que achei que foi o Pérez com o Sainz. Na parte final da prova, quando o Pérez começou a escalar o pelotão, depois de pela 4ª vez seguida não chegar no Q3, o Pérez e o Sainz fizeram um duelo bacana ali. O Sainz que reclamou de novo da Ferrari, de estratégia, da parada. É, o Sainz deu uma reclamada boa, né?
que ele tinha um ritmo melhor que o Leclerc, queria passar, não passa. Aí deu o safety car, eles dois pararam. Então, você trouxe um ponto interessante. Será que se a Ferrari não tivesse trocado no começo da corrida e o Sainz tivesse ido para o lugar do Leclerc, o Leclerc ficado atrás do Sainz, e é claro que quem está andando próximo atrás, o pneuzinho está sofrendo um pouquinho mais. Será que ele não teria chegado em segundo? Porque claramente o Sainz esteve mais forte que o Leclerc o final de semana inteiro, com exceção da corrida. Tudo bem. E na classificação para a corrida grande para a corrida de verdade foi muito próximo, mas... e o Leclerc fez um quali também que foi muito bom ali, quase conseguiu a pole. Não, ele quase conseguiu a pole, mas mesmo assim ele estava bem próximo do Sainz. Mas eu acho que o Sainz, de uma maneira geral, ele estava mais forte que o Leclerc esse final de semana. O Sainz cresceu numa cotação, você acha, no mercado com isso? Esse final de semana ele andou ou o Leclerc andou menos ou o Sainz andou um pouco melhor esse final de semana, porque o gap dos dois estava muito menor e o Sainz estava melhor do que o... Ele estava mais sólido, eu achei, o Sainz. Independente que o Leclerc terminou em segundo, tudo bem. Se você for ver o resultado em si, o Leclerc terminou na frente dele, mas... você via as brigas durante a corrida, o Sainz mandou bem, guiou bem esse final de semana. Tava bem. Esse final de semana tava bem, não sei porquê, mas... O resultado talvez não tenha sido bom, mas o desempenho foi legal. E um duelo bacana, porque ele deixava naquele com o Pérez, na hora do ponto de detecção do DRS, né? O Pérez passava e... Então, será que ele fazia de propósito aquilo lá? Eu acho que tem um quê de propósito, sim. Assim, é muito milimétrico. Então, exatamente. Quando o Max foi passar, ele esperou, passou depois para pegar a asa aberta na próxima reta. Teve um duelo... Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, na reta, depois da 1, tinha aquela reta grande, depois tem a 2, né? Ou a 2 ou a 3, você quer dizer ali. Que é o ponto mais alto da pista. Lá onde tem aquele meio que aquele cotovelo, né? E aí, antes bem na freada, tem uma linha do DRS. Quem passar na frente daquela linha não ficaria com DRS. Então, muitas vezes, nas disputas, eles ficavam tentando meio que frear para ser o segundo a passar, porque aí na reta seguinte você tinha a asa aberta e tinha uma chance maior de passar. Então é uma estratégia igual a gente viu um pouco na Arábia Saudita, o ano passado, retrasado, né? Aquela prova do Hamilton com o Max, que os dois freavam. Aquela era escandalosa dos dois. Um freava, não, vai você, vai você, e se achavam lá. Não, inclusive teve uma hora no rádio do Sainz para a equipe dizendo, eu vou tentar segurar o Lando atrás de mim pro Lando tá com DRS e para dificultar o Pérez a conseguir voltar lá para frente, porque o Sainz sabia que o Pérez tinha um carro mais rápido que ele, só que no fundo aquilo lá não adiantou para nada. Foi bem orquestrado na cabeça do Sainz, mas de uma certa maneira aquilo acabou não funcionando para nada, porque o Pérez passou com uma facilidade bem grande pelo Lando. O Lando acho que nem quis brigar nada, e daí a briga mesmo bonita foi uma briga direta entre o Pérez e o Sainz. Acho que talvez a maior briga do Norris na prova foi com o Hamilton, o duelo lá que eles ficaram o tempo todo. Aliás, o Hamilton tomou um pito do Toto Wolff, hein? Opa! No rádio ali, uma hora que o Hamilton começou a reclamar do carro, não, o carro não tá guiando, não sei o quê, o Toto entrou no rádio e falou, sabemos que o carro é ruim, apenas dirija, apenas pilote, e ponto final. Não, e com tudo que eu vou ser sincero, eu acho que profissionalmente o Toto é um cara extremamente capaz. Tudo que ele fez durante, 7, 8 anos e aquilo que ele conseguiu fazer na Mercedes, né? Trazer a Mercedes da onde ela estava para onde ela conseguiu chegar, infelizmente não é onde ela está hoje em dia. E pelo menos ele foi homem suficiente para chegar no meio da corrida com todo mundo ouvindo, né? O mundo ouvindo, virar e falar assim, a gente sabe que o carro não tá legal. O carro não tá bom, mas
meio que cala a boca e guia o carro, ou meio que você é pago para isso, acabou, não tem conversa, não queira dar uma de polícia aqui, quem passou da linha branca, quem não passou, porque tava aquele mimimi a corrida inteira, né? Não, esse cara já foi penalizado, esse não foi, isso, aquilo. Meu, isso daí tá fora do controle do piloto. O piloto, ele é contratado para sentar no carro e acelerar, ponto final. Então, eu achei bacana esse pito do Toto, achei meio que no meio da corrida. E, pelo menos, ele, de novo, foi homem o suficiente para falar, o nosso carro tá ruim. A gente sabe disso, mas é isso que a gente tem no momento e tenta fazer o melhor que você consiga fazer para conseguir um resultado decente. O Russell até disse que o carro, eles destacaram algumas fraquezas do carro, mas que no fundo não surpreendeu, ele já imaginava que seria o desempenho assim na Áustria. Disse o Russell, que acabou chegando em 7º depois com o festival de punições, que é o resultado final. Uma coisa interessante que você falou, Nelsinho, sobre os desenvolvimentos, né? Realmente a Aston Martin dessa prova específica ficou mais para trás. Será que agora o time perdeu um pouco do fôlego, você acha, de desenvolvimento em relação ao começo do ano, ou pode ter sido uma coisa pontual? Não, fôlego não, mas acho que o problema ali no financeiro não vai ser o problema, né? Lógico que uma equipe de Fórmula 1 não é também só a capacidade financeira, né? Tudo tem um limite, né? Obviamente, como tem um teto de gastos, também não adianta você ter o dinheiro que for, porque você tem uma limitação de muita coisa. Então, quando uma equipe ela tá funcionando com muita eficiência, não é só a velocidade de pista, mas dentro da fábrica também, você tem que saber, quando você tem um teto de gasto, tudo tem que funcionar com muita eficiência dentro da fábrica, dentro da empresa, né? Então, do jeito que é produzido as peças, a velocidade que são produzidas as peças, na Fórmula 1 também você tem disso, né? Você desenvolve alguma coisa no computador, no túnel de vento, tem hora que quando você fabrica e faz a peça, tem hora que não funciona, né? Não é tudo que sai do computador que funciona, tem coisas que não funcionam, né? Tem um CFD. A maior parte das coisas não funciona. Não sei. Com o desenvolvimento do CFD, obviamente, eles devem estar cada dia melhor, né? Sim. Então, quando desenvolve algumas coisas. Mas, então é importante, né? Uma equipe que é boa. Peraí, parênteses. Antes a gente explica aqui pra galera o que é CFD. CFD é como se fosse um túnel de vento. Aquático. No computador, né? Como é que chama? Tipo, virtual. Virtual, né? Então você desenvolve... Simulações de computador. Exatamente. É uma simulação de túnel de vento, de aerodinâmico, que você cria umas peças, cria uma asa nova, E aí, nem sempre o resultado que você tem na computador virtualmente bate 100% certo com o túnel de vento. E como você é limitado no número de horas que você faz aquilo, o túnel de vento, né? Você não pode ficar criando peça depois de peça, porque custa muito caro e as horas são limitadas. Então, tudo que você faz tem que ser muito bem planejado. É diferente da época da era Ferrari com Schumacher, ou Mika Hakkinen na época da McLaren, ou que a gente teve depois, ou a época do Hamilton na Mercedes. Tiveram épocas que eles podiam fazer coisas assim, sem limite de nada, entendeu? Vai desenvolvendo, vai fazendo. E mesmo na época do seu pai, eu lembro o seu pai comentando, quando naqueles... Quantos anos ele ficou na Williams? 3? Ele ficou... Não, só 2. Dois, então. Mas eu lembro ele comentando a quantidade de teste que aquele povo fazia. Mas naquela época... Desculpa, fala. Não, naquela época testava muito porque você não tinha... Bom, primeiro que o teste é liberado, né? Então, era liberado. Então, é isso que eu quero dizer. A quantidade de praticamente, eles iam pra pista toda semana. Sim, eu acho que o auge... Tinha equipe de corrida, tinha equipe de teste, terminava a corrida, já tava voando para outro lugar para testar de novo. Exatamente, até porque naquela época você pegava... O único jeito de desenvolver as coisas era testar na pista. Naquela época o túnel de vento não era uma...
Tinha túnel de vento, mas não era tão eficiente que nem hoje. Os computadores. O erro, a margem de erro era muito grande naquela época lá do então você tinha que testar as coisas meio manualmente, igual o pessoal treina no kart para desenvolver, para achar um setup, calibrar. Na Fórmula 1, nos anos 70, 80 era assim. Até antes era mais ainda, mas quando, né, tem desenvolvimento de engenharia, computação, você começa a criar um modelo do carro virtualmente no computador, que você começa praticamente testar coisas no computador, não precisa ir para a pista, e aí, obviamente, o regulamento foi mudando, limite de teste, disso, aquilo, então vai mudando, mas voltando ao que a gente estava falando, né, essas eras de poder fabricar ilimitadamente peças para testar. O túnel de vento funciona na época que eu estava na Fórmula 1, você tinha um simulador, um túnel de vento, e você tinha 3 turnos de pessoas trabalhando, porque ele não desligava nunca. Então era um turno de dia, um turno à noite, um turno de madrugada, e o negócio nunca parava, porque não podia parar de se desenvolver, entendeu? Eu acho que uma grande diferença entre as nossas épocas de Fórmula 1, e eu peguei muito pouco disso daí, mas eu lembro meus 3 anos de Fórmula 1, eu experimentava as peças no carro para melhorar aquilo que eu estava sentindo na hora. E algumas peças, por exemplo, aquilo que a gente conseguia testar no túnel de vento, uma asa nova, então colocava-se a asa nova no carro, agora com a asa nova no túnel de vento disse que vai acontecer isso, isso e isso. E eu acho que na sua época o engenheiro já chegava com uma listinha e ele ia pela lista porque o resultado na simulação ou no túnel de vento já praticamente dizia tudo. Então ele não estava muito preocupado em, sei lá, trocar um amortecedor para querer achar mais gripe na frente ou trocar uma barra ou enfim, era mais aquilo que a simulação, que o computador disse, Nelsinho, a gente vai fazer isso porque o computador disse que essa peça é mais rápida. Eu já não peguei muito disso. Isso foi na minha época. Hoje em dia, por exemplo... Deve ser pior ainda. Não, hoje em dia é o seguinte, o computador disse isso, beleza, uma barra de torção nova, uma mola, uma asa, isso, aquilo. Aí, do computador, eles colocam no simulador de piloto mesmo, né? O simulador que os pilotos, o Max, o pessoal treina. Aí o simulador dá uma resposta, ou ele garante, ou ele realmente confirma aquilo que a simulação do computador estava falando, ele confirma aquilo e aí vão para a pista com 99% de certeza que aquilo vai dar certo. O tempo que eles viram no simulador é menos de 2 décimos, menos de 1 décimo de diferença do que eles viram na pista. Então, o simulador que os pilotos pilotam... porque tem hora que o piloto da simulação, não do simulador, da simulação do 100% do computador, né? O piloto lá, às vezes, faz umas coisas que quando os pilotos pilotam o simulador, dá uma diferença, entendeu? Tem coisas que são diferentes e tal. Então, os pilotos vão para confirmar, testam a mola, testa isso, testa aquilo, para confirmar as coisas. Beleza, no final de semana vai ser mais ou menos isso. Se o carro tiver dianteiro, ele vai fazer isso. Se tiver muito traseiro, vai fazer aquilo. Estudam tudo e aí vão pra pista só pra... Aí já sabem exatamente tudo. E aí se tem as variáveis, se o carro tá assim, tá assado, ele já tem um plano de coisas que vão acontecer. E durante o final de semana da Fórmula 1, quando as equipes estão tendo dificuldades... Que a maior variável dos finais de semana de Fórmula 1 tá sendo os pneus, né? Característica do pneu. O pneu tá gastando... A gente vê muito pessoal falando nas estratégias, o pneu tá gastando mais, ou tá gastando menos, isso, aquilo. Então, na sexta-feira, depois dos resultados, depois daquela informação que eles estão colhendo, tem um outro piloto lá na fábrica fazendo simulações. Beleza, pessoal, o pneu tá agindo um pouco mais assim, tá trabalhando nessa temperatura, tá assim, tá assado. Aí eles vão lá no simulador e o piloto fica lá de sexta para sábado, o piloto de teste a noite inteira, testando. A gente descobriu isso, aquilo, e eles têm mais alguns dados. Aí no sábado, quando eles vão andar, vão treinar, ou para classificar, ou até para corrida, né? Eles já chegam com essa atitude no sábado de manhã, falam, a gente vai experimentar essa peça, porque no simulador, o simulador disse que essa peça é, sei lá, 2 décimos mais rápido por causa disso. O que eu quero dizer, na minha época era, o carro tá escapando de traseira aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma mola mais mole, vamos dar mais asa atrás, enfim, o que a gente vai mexer para corrigir aquele problema, mas não tinha um simulador que a gente tinha conversado
simulado com o simulador a noite inteira e que, em teoria, está trazendo a solução para a gente. Hoje em dia, o simulador, em teoria, está trazendo a solução e você não precisa fazer nada. Você é colocar no carro e ver o que o carro faz. Bom, depois de toda essa explicação aqui, se você não der o like no nosso vídeo, se ainda não deu, pô, tem que colaborar aqui. É a nossa moeda de troca aqui. Você dá o like no vídeo, a gente fala um pouco mais sobre esses bastidores, essas diferenças de gerações, de carros, de configurações aqui no Pelas Pistas dessa semana. Próxima prova da Fórmula 1, Silverstone, uma das nossas pistas do nosso cenário aqui. Certo, ali a antiga Silverstone aqui, Grande Prêmio da Inglaterra. Não, aquela é antiga, né? Aquela é a penúltima versão. É a penúltima. Essa é a nova. Então, a penúltima. É a penúltima. A antiga mesmo, a versão original de teu pai gostava pra caramba. Essa versão é a versão de hoje. É de hoje essa aqui já? É de hoje. A antiga que eu corri é aquela... aquela reta que passa aquela parte de cima ali. Isso. A de hoje aquela que vira esquerda em vez de virar direita. A que tá sublinhada mais escuro é a de hoje em dia. É a de hoje. Mas o que eu tava dizendo é a primeira versão. O Nelson gostava bastante da primeira versão. Muito. De alta, né? Todo piloto gosta de pista de alta, né? Não discute comigo. Não, e era... Não senti firmeza nesse seu aqui. Não, eu acho que tem alguns pilotos também que gostam de circuito de média e circuito de baixa. Não é só de alta. Não, mas de alta é legal, né? É legal? Tá acima de 300 por hora é legal. Não, eu acho que nessa pista, nessa versão, se não me falha a memória, eu acho que a volta mais rápida foi do Keck, e ele fez 250 e pouco, 260 quilômetros de média nessa versão de Silverstone. Eu não lembro. Bom. Enfim. Próxima corrida Silverstone. Próxima corrida Silverstone. E a gente vai dar nossos palpites, né? Bom, segundo e terceiro. Eu acho que vai ser Pérez Alonso. Pérez Alonso, segundo e terceiro. Tá? A pole, primeiro a gente já sabe o que vai ser. Alonso Leclerc. Alonso Leclerc. Eu vou de... Você não vai perguntar pra mim quem vai ganhar a corrida? Não, já tá subentendido que... Só se por acaso quebrar o carro. Não precisa perder tempo aqui. A gente sabe que o nível tá discrepante. Eu vou de... Pérez e Russell. Acho que a Mercedes vai dar uma... Não sei, um gás. Não sei, Será que não? O Pérez fez uma corrida muito boa na Áustria. Sim, a recuperação. Mas... ele falhou pela 4ª vez consecutiva na classificação. Quarta vez. Mas em Silverstone é fácil passar, né? Mesmo que ele largue lá atrás, tem muita reta pra ele vir passando com muita facilidade. Bem lembrado, eu tinha esquecido desse detalhe. Vocês estão achando que ele vai ficar pela 5ª vez fora do... mas o problema é que ele, sei lá, que deve estar sonhando na classificação toda vez. Mas a batata tá assando, né, pra ele. Você acha que tá assando mesmo? Eu acho que não. Eu acho que o único motivo que não tá é que o Max marcou tantos pontos e a Red Bull tá com uma vantagem tão grande em relação aos outros que... não tá sendo problema. Que não tá sendo problema, exatamente. Muito bem comentado, colocado. Porque se tivesse pau a pau agora, você pode ter certeza que o seu Christian Horner e o Helmut Marko estaria, em cima do Pérez de uma maneira gritante. Eles têm 199 pontos de vantagem para a Mercedes. Então. Que é mais pontos que a Mercedes tem no campeonato. Então, que é a vice-líder. E o Max tem quase o dobro de pontos do Pérez, né? Não chega a ser o dobro, mas é gigante a diferença. É o quê? 80% 229 a 148. Eu sou de humanas, essa conta jamais faria de cabeça. Bom, então tá bom. 229 a 148, não chegamos nem na metade do campeonato ainda. Então é muito grande essa diferença. E esse é o único motivo que a batata do Pérez não tá assando mais, porque tem esse gap enorme entre as outras concorrentes. Porque... se a Mercedes estivesse funcionando muito bem e o Hamilton e o Russell marcando pontos, ambos, né, como eles estão fazendo, e estivessem disputando com o Max todo o grande prêmio, a situação do Pérez seria diferente. E a gente não pode nem falar da Aston Martin, porque, coitado, a Aston Martin virou Alonso Martin, né? Só tem ele, né? Só que, né, o Stroll tem vários patrocinadores naquela equipe. Os patrocinadores estão começando a
Lógico. Tô começando o Stroll, eu sei que é seu filho, patrocinadores, mas... investidores também lá na equipe. O que tá acontecendo? A gente tem o Alonso, seria bom ter 2 caras igual o Alonso, entendeu? Seria ótimo. Então ali acho que por exemplo, tá começando um pouquinho. Também, a Aston Martin estaria em segundo no campeonato de construtores, ela tá 3 pontos atrás da Mercedes. Ela tá 3 pontos atrás da Mercedes. Então, é outra situação. E outro motivo também que eu acho que o Pérez não tá em perigo é que a Red Bull também tá sem... Não tem ninguém ali que eles estão apoiando, piloto júnior ou alguém na Toro Rosso, na AlphaTauri, não tem ninguém ali despontando, querendo entrar, tipo... Eu tenho a solução. Opa! Diz aí, velho. O velhinho vai falar agora. Hamilton e Verstappen o ano que vem, na Red Bull. Seria um sonho, hein? Seria legal, seria muito legal. Eu acho impossível. O Max aceitaria, o Hamilton não. Simples assim. Você acha que o Max aceitaria? Aceitaria. Aceitaria? Ele tá tão confortável naquele carro lá que pode... E o Hamilton não aceitaria, porque ele falou, eu não vou me meter numa situação dessa. Na equipe do cara, nunca vai acontecer. Mas nem a Ferrari vai acontecer, eu acho. O cara que aceitaria... O quê? O Hamilton pra Ferrari? Eu acho que não. Não, eu acho que ele vai acertar. Eu acho que eles vão se acertar. O Hamilton vai ficar na Mercedes. Tá, mas então esse vai ser o último contrato dele. Vai ser o último stint dele na Fórmula 1. Vai ser na Mercedes. Vai. Bom, a gente fala várias vezes aqui, e talvez a galera pode até colocar nos comentários, que eu acho que aceitaria amanhã no Norris. Norris acho que amanhã iria pra Ferrari? Não, pra Red Bull. Não, pra Red Bull. Sobre Red Bull, a informação que veio do The Race, do site The Race, do Simon Lazembe, o jornalista, é que o Marco deu até a Bélgica pro De Vries performar, que o Leon Lawson, que tá correndo no Japão, tá já de sobreaviso, se precisar, nas férias de julho, antes da Holanda. Mas já para colocar ele agora no meio do ano. Informação que veio do The Race, né, que nós estamos fontes da nossa cabeça, estamos inventando, é um jornalista que trouxe essa informação. A primeira prova foi a Áustria, que ele chegou à frente do Tsunoda, mas também o Tsunoda teve problemas, bateu na primeira volta, mas eu vi a prova... bateu várias vezes, né? O Tsunoda foi um desastre. Um desastre. Inclusive, ele tava passando todo mundo na freada, né? Tava todo mundo freando, hipoteticamente, na placa do 100. Ele achava que o carro dele conseguia confortavelmente frear no 50, né? Até a hora que chegou na curva 3, né? A hora que chegou na 3, ele freou no 50, foi parar quase lá no barranco lá da curva 3. Entrou na brita, voltou pra pista. É que faltou um cara do lado pra gritar, freia, 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 entendeu? Pra quem não sabe que a gente tá falando, tem um vídeo no YouTube nosso, que eu fui dar uma volta com o carro do TCR e o Christian tava de carona comigo e ele ficou gritando, freia, freia, freia. Na hora que eu tava... Eu podia confiar que eu sabia o que eu tava fazendo lá, Christian, fica sossegado. Mas essa informação, então, pode ter o risco aí, o Leon Lawson e não o Ricardo seria o substituto. Mas afinal, o Ricardo vai andar no teste de pneus, né? Vai andar. 3 dias, logo depois do Grande Prêmio de Silverstone. De Silverstone. Então, sei lá, eu já dei o meu palpite do Ricardo, eu acho que, inclusive já fui criticado, mas quem sabe, não sei. De repente, se todas as estrelas alinharem e ele conseguir tirar aquele Ricardo que ele já foi no começo da carreira dele, com a experiência dele, eu acho que seria interessante. Minha opinião impopular sobre isso, eu acho que o Ricardo não pilota mais na Fórmula 1. Também acho. Não, pode ser. Eu vejo o lado de vocês, mas o que eu fico batendo na tecla é que, não sei, ele tem o talento, ele deve ter perdido a motivação por, sei lá qual motivo, se foi por muito dinheiro, isso, aquilo, ela sumiu, mas de repente se essa motivação voltasse, né? Fora o Pérez, se a gente for fazer uma análise fria, o único que realmente fez frente para o Verstappen foi o Ricardo. Isso é verdade. De todos os companheiros. Talvez outros momentos de carreira, isso, mas outros momentos, mas foi. Foi ele que fez. Ele e o Pérez, indiscutivelmente, de todos os companheiros que o Verstappen teve, foram os 2 melhores. Teve o Sainz no começo na Toro Rosso? Do começo de carreira ali do... Pode ser, mas aí eram os 2 estreantes, o Max chegando. Isso, e daí a gente tá fazendo uma análise diferente. Vamos tentar fazer uma análise
de pilotos estabelecidos em equipes grandes. Sim. Porque no final do dia é isso que ganha campeonato. Nunca vai ser um novato numa equipe pequena que vai ser campeão do mundo. Então, a gente tem que tentar fazer essa análise na hora que estiver valendo. Próxima etapa, então, um grande prêmio da Inglaterra, Fórmula 1. Seguindo ainda na Áustria, tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3. Enzo conseguiu um 6º lugar na corrida longa, largou em 9º, terminou em 6º. Tinha estratégia para ganhar a prova, um safety car acabou atrapalhando ali a prova dele, e na primeira prova na sprint acabou batendo e abandonando. Ele segue em, 8º do campeonato. Não, inclusive na prova longa ele largou de macio, se eu não me engano, né? Eu acho que ele largou de macio. Isso. E todos os outros na frente dele largaram com super macio, composto diferente. Então eles realmente pensaram numa estratégia diferente, teria ido um pouco melhor ou bem melhor pro lado dele, mas a gente já conversou sobre isso. Se não existe em corrida de automóvel, porque senão todo mundo no mundo, hein? Muito boa essa minha colocação. Já teria sido campeão do mundo, né? Ou já teria vencido vários grandes prêmios. A situação está mais delicada. O Vest é líder com 125, Pourchaire 105, o Iwasa, companheiro lá, 101 pontos, melhor piloto Red Bull no campeonato, o japonês estreante, e o Enzo em 8º, complicado. Não encaixou, né, um fim de semana. Quantas corridas faltam ainda? Ou quantos finais de semana faltam? 6, 7 ou 8? São 6. 6, então 12 corridas. Acho que são 6. Se forem 7, a gente pede desculpas aqui, porque eu não vi cravado. Mas foi uma etapa. Tá faltando encaixar um fim de semana. Eu acho que sólido, né? Um fim de semana sólido das 2 corridas. Isso. O que você acha? Você acha que dá ainda pro Enzo ou não? Tá difícil, mas. Difícil, né? Ele deve estar frustrado, né? Não se encaixou com a equipe que achou que ia andar bem. Eu tinha dito isso ano passado, né? Eu falei. A Fórmula 2, todos os carros são iguais. Então, por mais que você esteja numa equipe pequena, às vezes quando você trabalha bem com seu engenheiro e tem uma finesse boa, você pode estar numa equipe pequena e pode estar tendo resultado, né? Você pode talvez não ter os melhores resultados de simulação, você tem alguns dados a menos para te ajudar, te apontar na direção certa em estratégia, em setup, isso, aquilo. Mas não quer dizer que você vai numa equipe que é considerada uma das melhores, que você vai andar, não é igual a Fórmula 1 que os carros são diferentes, aí você vai andar no carro melhor não, os carros são todos iguais. Então o que faz diferença realmente de uma equipe para outra é ter engenheiros melhores, pilotos mais preparados, eles terem, talvez, algumas delas terem ligações com a equipe de Fórmula 1 para receber alguns dados, talvez a mais de simulações, desgaste de pneu, enfim, coisas do tipo. E só que, né, o Enzo, alguma coisa não encaixou na Carlin e realmente... O que claramente eu achei que melhorou nessas últimas corridas, a classificação dele. Você vê durante treino e daí durante a classificação que ele tá sempre lá na frente, ele tá sempre sobrevoando entre os 4, 5 primeiros. E isso no começo do ano não era tão aparente querer essas últimas corridas, essas últimas 5, 6 corridas. Inclusive no quali, na melhor volta dele, o Daruvala rodou e saiu na frente dele. Então, de repente ele estaria largando em terceiro. Isso, ele estaria largando em terceiro, segundo. Daí, numa categoria tão apertada, o fato de você estar largando um carro na frente faz toda a diferença do mundo. E daí você chega em primeiro, segundo, você chega em segundo ou terceiro no pódio, já dá uma injeção de ânimo gigante, e se você conseguir ganhar a prova só pelo fato que você largou um pouquinho mais na frente, essa injeção de ânimo é 10 vezes maior, né? Faltam 6 etapas, então 12 corridas. São 12 corridas. Tá difícil, mas ainda dá. É que a gente tem que lembrar que os outros não vão deixar de pontuar e os outros que estão claramente andando muito bem não vão do dia para noite começar a andar mal. Mas, como dizia Fangio, né? Carreiras são carreiras. Né? Eu acho que talvez um ponto para a cabeça seria um top 5 do campeonato. Que ele tá a 3 pontos do sexto, então acho que um top 5 do campeonato dá para talvez pensar.
Mas título eu vejo muito. Quase praticamente a metade dos pontos. Top 5, um top 3, de repente terminar em terceiro. Ó, top 3, o Iwasa tem 101, ele tem 57, é praticamente a metade. O líder tá com 125, já tá com boa gordura. Então eu acho que top 5 do campeonato. Top 5 terminando o campeonato de uma maneira muito crescente. Forte, numa crescente, ele vai se colocar numa posição muito boa de novo, mas tem que estar numa crescente, porque você é tão bom quanto o seu último resultado, né? E infelizmente em automobilismo as pessoas têm memória extremamente curta. Verdade. Né? Quem tá num grande momento, aí sim, mais uma vez com fim de semana com pódio, lá Fórmula 3, Gabriel Bortoleto, pontuou nas 2 provas, foi 10º na sprint, pegou só um pontinho, mas chegou em 2º lugar na corrida Future, com 2 pódios do Caio Collet. Caio Collet vai bem na Áustria, conseguiu 2 pódios, está bem atrás no campeonato. O Collet é o 11º colocado, é verdade, não encaixou, mas o Bortoleto tá cada vez subindo ali. Esse tá caminhando o título da Fórmula 3 muito bem, Gabriel. Muito bem. Do Alonso, né? Então, o Collet, eu acho que ele não tá, ele não tem uma estrutura tão boa ou ele não tá sentado no carro mais bala da categoria. Ele tem talento e eu acho que os resultados dele esse ano, se ele tivesse sentado em outra equipe, teria sido um pouco diferente. É que eu acho que o Collet tá na 3ª temporada na Fórmula 3. Eu acho que ele já teve em carros melhores e também não conseguiu. Os anos que ele era da academia. Então, mas será que daí mas daí será que encaixou a experiência dele com um carro de Fórmula 3, estando num carro, ou estando numa equipe diferenciada? Será que às vezes não faltou encaixar, tá nos dois no momento correto? Então você tá num momento bom como piloto, você tá com um ótimo entendimento do carro e ao mesmo tempo você tá sentado numa equipe competitiva, daí você consegue colher todos os frutos. Eu gosto do Collet, mas eu tô achando que realmente não sei se ele vai conseguir dar espaço pra eu ouvi falar que ele já tá negociando pra andar de estoque ano que vem, foi o que eu fiquei sabendo aí, né, de boatos por aí. Pro Collet, voltar pro Brasil. Ele tava negociando de andar na estoque, alguma equipe aí. Foi o boato que eu ouvi no último final de semana da estoque, né? Foi antes desse final de semana aí de Fórmula 3. Boato, a gente quer saber mais. Em qual equipe? Não sei. Foi que alguém me falou isso aí, que ele tava conversando já com algumas equipes de andar de estoque ano que vem. Andar de estoque ano que vem. Realmente, terceiro ano é complicado. O Bortoleto, líder do campeonato, 111 pontos contra 75 do Martin. Aí já um passo pra... Não, o Bortoleto com certeza vai pra Fórmula 2 ano que vem, né? Agora, no caso do Bortoleto, é escolher a equipe certa. Eu acho que ele vencendo o campeonato e ele tendo o Alonso como guardião dele, eu acho que a chance dele conseguir uma equipe boa é alta. Então, vamos torcer que ele consiga uma equipe boa e, enfim, que continue evoluindo. Depois da etapa da Bélgica, vai ter uma pausa grande no campeonato da Fórmula 3. A gente tá vendo se traz o Bortoleto aqui. Ia ser bacana bater um papo com o Bortoleto aqui. Se vocês querem o Bortoleto no programa, coloquem aí nos comentários, deixa o like no vídeo, fala queremos o Bortoleto no programa, assim como outros pilotos também. Vamos ver se o Caio Collet também vem pra falar sobre esse assunto, né? Opa, ainda mais se esquentar isso daí que o Júnior acabou de comentar, né? Bastidor total, né? Será que o Collet vai correr de estoque o ano que vem? Enfim, a gente tá, pelo amor de Deus, a gente tá supondo, a gente não sabe de nada, é um rumor que ele ouviu e é claro que a nossa torcida é que o Collet ganhe, sei lá, 3, 4 corridas em seguida. Emende, né? Emende para ele poder continuar a carreira dele lá na Europa. Falando em continuar, pessoal, a gente vai continuar nosso programa, só que agora a gente vai pro momento pit stop. No momento pit stop de hoje, já que tivemos ali um pequeno embate entre eu gosto de pistas rápidas, eu gosto de pistas de média, pegar aqui os nossos dois pilotos e fazer um resumão aqui de como seria uma pista dos sonhos, quais as principais curvas que eles encaixariam ali num quebra-cabeças para poder fazer a pista dos sonhos. Você em casa também pode colocar ali as suas curvas inesquecíveis aqui, montar uma pista ideal. Vamos facilitar, vamos fazer as 5 curvas do sonho. Que seria legal ter na mesma pista. Seria legal, mas sem nenhuma ordem, entendeu? Essa primeiro, essa por último. Só vamos comentar as 5 melhores curvas. Então bora lá. Tá? Quem começa? Eu não vou fazer assim. Não, vai fazer assim. Como é que você vai fazer?
Diferente, mas você pode começar. Tá bom, então. Bruxa Brasília. Tá. A esquerda do Cassino em Mônaco. A primeira perna. Não a parte para a direita. Tá, aquela que você sobe lá, o zigue-zague. Não, zigue-zague não, é uma linha reta. É que eu tô meio pensando no mapa. Confia em mim, dentro do carro de Fórmula 1, apesar de ser uma subida, parece que é uma descida, que o negócio empurra. Mas a primeira esquerda... Laguna Seca, apesar de eu não achar nada demais da pista, mas a curva, se eu não me engano, 6 ou 7, aquela a virando à esquerda. Do saca-rolha. Exatamente. A última curva antes lá do saca-rolha, aquela é muito difícil de fazer. Concordo com você. Todo mundo fala do saca-rolha, mas aquela curva acho que é a pior da pista. Isso. E pra mim faltam duas. Nossa, se faltar uma, já tem um quadrado, uma pista quadrada pra você. Com todas pra esquerda. Daí é um oval, né? Os NASCARzeiros vão gostar. Eu vou usar um oval. A curva 2 de Nazaré. Você destacou, mais uma esquerda, mais beleza. Uma esquerda. A gente tem um quadrado agora. Então agora eu preciso uma pra direita, né? Pra entrar no box. A entrada no box de Mônaco, que é pra direita, né? E a última curva de Watkins Glen. Você faz de quarta ou de terceira? Você faz de quarta ou de quinta? Depende do carro, né? Não, do prototipão dele. Então, o protótipo era a quarta. A quarta, na classificação, às vezes era a quinta, dependendo da relação de câmbio, tanque vazio, pneu novo. Às vezes entrava uma quinta. Mas aquela curva também é difícil porque o guarda-reio tá na tua orelha, né? Uhum. E se você errar, nossa, é uma panca grande lá e ela é muito rápida, aquela curva. O Gordon bateu lá uma vez e deu um Big One na NASCAR gigante lá. Então, voltando então, Watkins Glen. A última de Watkins Glen. A Bruxa de Brasília. A Bruxa de Brasília. Cassino em Mônaco. À esquerda. Nazaré. A 2. E qual que era a última? E Laguna Seca. E Laguna Seca subindo. Aquela que sobe. Aquela que sobe. Vai, agora vamos a você. Uma explicação que as pessoas vão entender um pouco mais, né? Porque parece que o mundo inteiro o Brasil inteiro já viajou para essas pistas tudo aí, né? Bom, a pista ideal para mim. A primeira curva, né, depois da largada, ser uma curva longa, tipo aquela primeira de Xangai, aquela que você entra meio rápido, vai diminuindo para evitar muitas batidas, você pode vir carros por fora, por dentro. Que é aquela da China que você faz um curvão pra direita e depois ela vai apertando. Ela vai apertando pra... Eu acho que aquilo pra largada é o ideal, porque você não tem uma freada forte, né? Então seria uma curva daquela pra começar. Era importante ter uma elevação na pista, mas que dos box você conseguisse ver grande parte da pista. Tipo, mais ou menos quando a gente tá em Valência, naquela pista é muito pequena, né? Mas você consegue ver 90% da pista. Exatamente, que é muito legal. Então a pista que tem algum sobe e desce, só que o ponto mais alto da pista é a reta dos boxes, para você conseguir ver o resto da pista na parte de baixo, por exemplo. E a curva 0, né, para terminar a volta, teria que ser um cotovelo e com uma reta grande antes dela, pra gente ter algumas ultrapassagens na última curva, né, com o cotovelo para alguém dar X, ter alguma defesa grande, enfim. Exemplo de curva assim, você tem? Olha, na Malásia. Na Malásia tem uma reta grande, você já andou lá? Não. Tá. Na Malásia tem uma reta grande que vem com o cotovelo. E aí, que é a última curva da volta. Você vai uma reta grande, o cotovelo, que é a última curva, e vem com uma outra reta grande que termina. Então, aí depois o resto, enfim, aí você pode ter 500 variações, mas eu acho que é importante você terminar talvez com o cotovelo na última curva para você ter uma chance de ultrapassagem. E é importante que a primeira curva, depois da largada, não ser uma coisa muito fechada, alguma coisa para ter um pouco mais de emoção na largada e não ter a chance de diminuir muito o risco de batida, de bico quebrado, aquelas coisas, e acabar com a corrida
facilmente de alguém. E aí, aqueles detalhes que eu falei, né? É legal quando você tá no box, algum lugar no paddock, você consiga ver grande parte da corrida assim, né? Então, até no kartódromo, se eu fizesse um kartódromo, queria que fosse assim. Entendi. Gostou? Devo admitir que a explicação dele foi muito melhor que a minha. Eu meio que joguei as 5 curvas que eu gosto de fazer. Só que o Cris tava conversando com o Fangio, né? E eu tava conversando com vocês. Por isso que não tem o muro na entrada de box do seu, né? Então tá bom, daqui uns 3 meses a gente faz de novo, a gente faz a segunda versão. Boa. Então, a gente faz a segunda versão e daí eu vou estar bem mais preparado para isso. E você sabe aí que pode deixar suas curvas aqui, né? A sua opinião também aqui. Lembrando também que esse é o nosso Momento Pit Stop. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Estamos de volta, fã da velocidade, depois do Momento Pit Stop. Vamos falar de mais um domínio agora, como é que você fala, Christian? A Fórmula Max, a Fórmula 1? A Fórmula Max e a Fórmula Palou, né? Fórmula Palou na Indy. Então. Mais uma vitória do espanhol Alex Palou, a sua 4ª vitória nas últimas 5 corridas, 3 seguidas desde 2020, que não acontecia uma sequência de um piloto ganhar 3 provas seguidas na Fórmula Indy. Então, o Palou ganhou 3 seguidas e o Max acabou de ganhar 4 seguidas, né? São 5 seguidas. Não foram 4? Lá na Áustria foram 4. Não, foram 5 seguidas. Bom, depois a gente vê. Mas o Palou foi a 3ª seguida dele. Foi a 3ª seguida, o que na Indy é algo raro acontecer. Num fim de semana que talvez não estivesse desenhando tanto pra ele, né, Christian? Tipo, classificação, tudo, mas na corrida o cara tá sobrando. Não, exatamente isso, Thiago. E isso que me chamou a atenção. Tá sobrando na corrida. Tá sobrando que nem ele dominou Laguna Seca o ano passado, que ele terminou em primeiro 30 segundos na frente do segundo. Foi um domínio absurdo. E esse final de semana também, ele praticamente passeou. Ele não largou na primeira fila, mas uma vez que ele foi lá para frente, daí ele estava correndo contra ele mesmo, né? Até o final da corrida. O Dixon, que é o senhor Mid-Ohio, já ganhou 6 vezes naquele circuito. É um circuito onde a economia de combustível faz toda a diferença do mundo e ele é o melhor da Indy em economizar combustível. Acabou tomando couro do filho dele, né? O Palou, que corre, defende as mesmas cores do Dixon, né? A mesma equipe, né? Eu achei emblemático que foi o Dixon e o Power em segundo, terceiro e o cara sobrando a passagem de geração na Índia aí desse cara, que eu não sei se vai ficar tanto tempo na Índia. A gente até repercutiu na transmissão da ESPN o que você falou umas 2-3 semanas atrás, né, desse papo de AlphaTauri, tudo que vai ser reformulada no ano que vem. Mas você acha, Nelson, que tipo, o universo Indy tá ficando pequeno pro Palou? Não pequeno, né, mas ele tá... É a oportunidade dele, talvez, de poder andar de Fórmula 1. E todo mundo sonha andar de Fórmula 1, isso é natural, né? Então, quando você tem a possibilidade de andar de Fórmula 1, sabendo que caso não dê certo, né, não encaixe, enfim, você não cabe ficando, ele pode voltar para a Indy a hora que ele quiser. Então, independente dele ter um contrato longo na Indy, todo mundo tá oferecendo qualquer coisa que ele queira para ficar lá, se ele tiver a oportunidade de andar de Fórmula 1, acho que ele vai. Então, independente, mesmo se for um contrato de 1 ano só, qualquer coisa, muda a vida dele, né? Poder andar de Fórmula 1. Então... Fora as equipes grandes na Fórmula 1, para qual equipe que você iria e quais que você não iria na Fórmula 1? Olha, se você fosse o Palou. Olha, eu acho que iria para qualquer uma. Por quê? Porque se ele tá no momento, se ele realmente for bom, ele tá no momento tá muito confiante, né? Obviamente ele tá dominando, tudo bem lá, tá dominante lá, né? Tá muito confiante lá, não quer dizer que se ele sentar em outra coisa, ele ande... Mas, obviamente, claramente, ele é um piloto muito bom. Independente de onde ele entrar na Fórmula 1, se ele estiver andando melhor do que o companheiro dele, fazendo o que o Albon tá fazendo contra o Sargent, fazendo o que o Hülkenberg tá fazendo contra o Magnussen, o Max com o Pérez, enfim, se ele só precisa fazer isso contra o companheiro dele, que a chance dele ir para uma equipe um pouco melhor e ir subindo, né, é isso que ele precisa, né? Então, lógico,
Ofereceram ele, sei lá, 3, 4 milhões com um contrato de 5 anos na Indy. Aí estão oferecendo um contrato de 1 ano, 500 mil na Williams. Talvez ele pense, será que eu devo, né? Mas, por exemplo, se ele tivesse na mão hoje, Williams e Haas, você iria? Iria. Pro ano que vem? Sim. Tá na mão. Depende. 3 anos de Ganassi. Então, calma. Tá na mão 3 anos de Ganassi. Aí, pra ir pra Williams contra o Albon, aí não. Porque, poxa, a gente sabe o Albon não é nada bobo, tá com a mão do carro. Tá com 3, 4 temporadas, né, já de experiência. Então tem que saber se posicionar também. Lógico, ele vai lá contra o Sargent? Vai, entendeu? Porque ele tem confiança, o Sargent não tá fazendo nada demais, piloto muito jovem ainda, não tem experiência. Tudo bem, mas aí as outras equipes vão olhar pra ele e vão comparar ele ao Sargent, que já era fraco em relação ao Albon. Daí a primeira questão que vai passar nas outras equipes, que eventualmente ele pode acabar, é: será que esse cara realmente é bom? Porque ele tá andando na frente do Sargent, mas a gente sabe que o Sargent não era nada especial, né? Mas o Albon, se der uma brecha qualquer outra equipe das maiores, ele é um dos caras cotados pra entrar numa equipe boa. Concordo com você, só que o Albon não tá largando em 18º e o Sargent em 20º. O Albon tá se colocando no Q3 várias vezes. Aí faz uma diferença grande. Não é que ele tá 2 posições na frente, ele tá um montão na frente do Sargent. É só essa a minha dúvida. Né? Eu acho que o Palou, ele tá criando bagagem suficiente ou um currículo forte o suficiente dele poder queimar 1, 2, 3 anos talvez na Fórmula 1 tentando, e se não der ele volta pra Indy, entendeu? Eu acho que não teria problema pra ele fazer um bate-volta. Ele claramente tem a idade pra isso. 26. Então, ele ainda é novo. Eu acho que se ele demorar mais 3 anos, 2 anos, vamos supor, se ele renovar com a Ganassi e ele renovar por mais 3 anos, eu acho que ele vai perder aquele timing da Fórmula 1. Não, só se renovar. A chance dele é agora. A chance dele é agora. É agora. Isso. Ou de repente... No máximo, se ele assinar um contrato com uma opção de poder ir pra Fórmula 1 caso alguém chame ele. Aí tem isso também, eu de repente assinaria com o Chip por mais 1 ano. Não, assina por mais 3. Mas fala assim, mas tem a cláusula. Por mais 3 que tem a cláusula se aparecer a oportunidade de eu ir pra Fórmula 1. Então, logo depois... Se ele já não tem isso, né? Logo depois daquelas informações que você trouxe do Max, eu coincidentemente, semana passada, bati um papo legal com o Chip em Watkins Glen. E só tava nós dois. Chip Ganassi. Chip Ganassi. Não tinha ninguém do lado, a conversa fluiu, nossa, muito boa. Inclusive a gente brinca, né? Eu e ele, há 15 anos atrás... Eu desci do carro num dos meus instintos, fui lá pro banheiro plástico, lá no final do box, cruzei com ele, né? E daí, no meio da corrida, começamos a conversar, eu nem lembro que lugar que ele tava, a equipe dele, que lugar que tava. Daí começamos a bater um papo, daí eu falei, e a vida, tipo, como é que tá pra você? Ele falou, nossa, tá muito boa, com a minha filhota, tudo. Daí ele olhou assim pra mim, colocou a mão no meu ombro, ele falou, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ter um filho. E a gente brinca disso até hoje. Ele realmente tinha razão disso daí que ele estava falando. Mas, voltando ao automobilismo, tá? Ele virou e falou assim, eu não posso fazer nada, eu não tenho controle da vida do Palou. Ele falou, se o cara não quiser guiar para mim, o cara não quer guiar para mim. Eu também quero pessoas que estejam com tesão de guiar para mim, que estejam com vontade, que estão dando sangue para mim. Então, eu acho que é uma via de 2 mãos. Ok, eu vou ajudar meu piloto, mas o meu piloto precisa me ajudar. Então, chega uma hora que ele realmente falou numa boa. Ele falou, eu não posso fazer nada, tá meio que fora do meu controle. E do mesmo jeito que eu achei um Dixon da vida, um Montoya, um Zanardi, eu achei o Palou, eu vou achar o próximo talento. E, então, se ele quiser ir embora...
ok, numa boa, não tem nenhuma briga, não tem absolutamente nada, eu só vou agradecer ele por tudo que ele fez por mim, mas o negócio tem que funcionar dos dois lados. Isso daí ele foi bem claro. Falam que a Ganassi ofereceu 4 milhões de dólares para ele ficar na equipe, para ele não ir para a McLaren, que é a mesma oferta da McLaren, na verdade. A McLaren ofereceu 4 milhões, o Ganassi bateu os 4 milhões. A única diferença é que a McLaren ele teria a ilusão de eventualmente um dia ele poder correr ou ter um contato com um carro de Fórmula 1. Na Ganassi ele não pode fazer isso. Ele não tem isso daí. Se bem que eu acho que essa vaga da McLaren é bem ilusória, porque... se eu tivesse que Mas ele já treinou, né? Já. Não, várias vezes. Mas se eu tivesse que chutar, eu acho que ele tá querendo ir para a Fórmula 1, mas se não der certo a Fórmula 1, a opção dele, sem dúvida nenhuma, a primeira opção dele é ficar na Ganassi, aonde ele tá, porque claramente está funcionando essa química entre ele, Ganassi, engenheiros, tá funcionando muito bem. E tá sobrando, né? Não é que ele tá ganhando uma língua de... Não, o cara tá sobrando aqui, deitando nessa etapa. Quem passou um fim de semana bacana, quer dizer, tava indo bacana, né? Era o Hertha. Que a gente fala, né, esses negócios de vai pra Fórmula 1, volta pra Fórmula 1. O Hertha encaixou 2 poles, teve ali aquela questão do ritmo, né, trocou estrategista de novo, e o Hertha, quando tava indo pra conseguir um pódio, toma ali o penal de excesso de velocidade nos boxes e vai lá pra trás de novo e começa... Aí, tudo bem, Thiago, toma ali o penal, mas foi erro dele. Sim. Errou. E um piloto que pode, ou que está tentando disputar o título, que claramente por questões de pontuação não é mais o caso do Hertha esse ano, não pode cometer esses erros, porque esses erros são controláveis. Você é meio que dono do seu destino. O que não é controlável é se alguém erra a freada e acaba batendo no seu carro e te tirando da prova. Isso daí não é controlável, mas agora... limite de velocidade entrando no box, não pode acontecer. Foi um erro pesado ali do nosso Hertha, que acabou jogando para fora um bom resultado. Poderia chegar num pódio, pelo menos para dar aquele ânimo ali. Para você ver como é a dinâmica da Indy, né? O ano passado, no final do ano, né? Ele era o cara do momento lá na Indy. Tava contratado para AlphaTauri, né? Todo mundo só falava do Hertha. Esse ano, com exceção dessas poles que ele fez, ele praticamente sumiu a temporada inteira. Questões da Fórmula Indy, só fazer uma explicação da Fórmula Indy aqui no Road to Indy, no caminho para a Fórmula Indy. O Kiko Porto conseguiu mais um pódio em Mid-Ohio na USF Pro, é o vice-líder do campeonato. O Kiko é um que tá tentando o caminho ali rumo à Indy Lights e pegar esse legado brasileiro na Indy, que também tá complicado, né, Cristian? Porque a gente viu o Tony virou um conselheiro da McLaren e o Elinho, de novo, um fim de semana duro pro Elinho ali. O Conor Daly ficou na frente dele no final. Que é o cara que substituiu o Pagenaud. Aliás, você viu a panca do Pagenaud, aquela... O que você achou? Nossa senhora. Acabou o freio? O que dizem foi problema de freio. Foi problema de freio, porque ele rodou de uma maneira, nossa, super abrupta, né? No final da reta. Agora, eu fiquei impressionado como o carro tá forte. Né? Tudo. A Aeroscreen ajudou pra caramba. É feio que dói aquilo lá, mas... Se eu tivesse... que o halo, você acha? Eu acho, muito mais. Agora, eu acho mais seguro que o halo. Não que o halo não seja seguro, só que eu acho que o Aeroscreen é uma evolução no quesito segurança para frente em relação ao halo. Teve aqui, na largada da prova, teve aquele acidente do Ericsson com o Rosenqvist, que o Ericsson passou por cima ali, deixou a marcona do pneu ali no Aeroscreen. Desde quando os dois foram implementados, quantos exemplos a gente não teve nas duas categorias onde, nossa, se não tivesse de halo, o desfecho dessa história teria sido diferente. Se não tivesse de Aeroscreen, também teria sido diferente. Então, isso daí eu acho que foi legal pro esporte. Muito legal. Eu adoraria ver Aeroscreen um pouco mais aerodinâmico, um pouco mais em linha com o carro inteiro. O halo eles fizeram
pro carro de Fórmula 1 de uma maneira que parece que você não tem nada, parece que já virou parte do carro. Agora, o aeroscreen, apesar de, na minha opinião, ser mais seguro do que o Halo, parece que eles pegaram um carro de Indy e colocaram um para-brisa de um caça no carro sem muito desenvolvimento. Mas é igual para todo mundo, então... Não, concordo, você tem toda a razão, é igual para todo mundo, não faz diferença, mas esteticamente não é tão bonito que nem o Halo. Engraçado, eu acho. O Halo eu já acostumei, eu já até vejo corrida antiga sem o Halo, eu acho estranho. Mas eu acho bonito o aeroscreen. Deve ser um forno pro piloto lá dentro, né? Pro cara lá dentro é um forno aquilo. Eu acho que ele fica mais legal, mais esteticamente mais bonito na configuração Speedway. Quando eles vão correr com a asinha traseira menor. Com aquela asinha menor. Agora, quando tá com a asinha grandona, não sei, parece que tudo cresce, parece que fica muito grande. Mas... no final do dia, tem que fazer a função. E, claramente, isso daí o pessoal da Indy, aplausos pro pessoal da Indy, porque mais de uma vez eles demonstraram que o aeroscreen fez a lição de casa e muito bem feita, diga-se de passagem. Vou colocar para você nos comentários aqui, o debate, você prefere o aeroscreen, prefere o Halo? Pode colocar sua mensagem aqui. Também, claro, deixar aquele likezinho no vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Só para passar a régua no assunto Indy, você falou do seu papo com o Chip Ganassi. O Chip tentou te contratar? Isso foi muito tempo atrás, foi em 95. Eu cheguei a andar com um contratinho do Chip debaixo do meu braço. Durante uns 20, 30 dias, mais ou menos, e eu queria ir para Newman Haas. O meu coração tava lá na Newman Haas e eu briguei por isso e acabei indo para Newman Haas. E daí, olha só como são as coisas. O Carl continuou com o motor Ford, porque ele sempre foi um cara extremamente fiel. O Chip acabou pegando o Honda, porque o Honda era para ter vindo para Newman Haas. E o Carl acabou continuando de Goodyear e o Chip acabou indo de Firestone. E daí esse conjunto Reynard, Honda, Firestone era o conjunto para ter. Então, quero deixar bem claro, não existe. Foi uma opção que eu fiz na minha vida. De repente, se eu tivesse feito a opção B, a minha carreira teria sido um pouco diferente, mas foi do jeito que foi. E ele não teria quase feito um filme de Hollywood? Já pensou o Christian em Hollywood? Fazer um galanzão meio novela mexicana ali. A cara dele, Joaquina, né? Seguindo nos Estados Unidos, pessoal, a turma da NASCAR que sempre pede aqui comentários, falem das provas. Tivemos uma prova no circuito de rua de Chicago, que o Shane Van Gisbergen, o cara que é tricampeão da Austrália lá da Supercars, veio, sentou e deu um pau em todo mundo. Assim, eu sei que já ganhou em misto ali. A gente sabe que, se fosse há 20 anos atrás, eu falaria que, normal, o cara senta lá e ganha todo mundo. Mas a gente sabe que os pilotos da NASCAR evoluíram muito em circuitos mistos. Mas o Gisbergão na rua matou a pau. Eu acho que, eu não vou dizer sorte, né? Não é questão de sorte, mas eu acho que o momento foi perfeito para um piloto igual ele. Por quê? Foi a primeira pista de rua. 99% daqueles pilotos nunca andaram na pista de rua. Número 1, ele tá mais do que acostumado. E 2, tem 3 motivos. 2, o carro da NASCAR hoje em dia é muito mais parecido com um carro de corrida convencional do que ele era 3 anos atrás. Se tivessem, por exemplo, pegar simplesmente, botar ele em Road America com todo mundo da NASCAR, com o carro antigo, teria andado bem, mas não teria sido essa facilidade. Não vou dizer facilidade, mas ele não teria dominado do jeito que ele dominou. E 3, né? Como é que eu vou dizer isso? O carro que ele andou não é um carro que compete a temporada inteira. É um carro, aquele carro 91 da Trackhouse, que chama, tem um projeto. Acho que é Projeto 91. Project 91. É um carro também que, vamos dizer, os comissários não ficam de olho igual hoje em dia. Tem qualquer coisinha que eles fazem errado, penal, multa, tira pontos, bane o crew chief por algumas corridas, né? Que eles estão bem rigorosos, né? Eu acho que, não tô dizendo que fizeram nada, tá? Mas abre
abre uma exceção ali de poder testar alguma coisa com o carro, entendeu? O pessoal da NASCAR não vai querer punir um cara que vai vir fazer uma corrida, né? Eu acho que, então, assim, eu não tô dizendo que aconteceu, tô falando que a NASCAR tá tão próximo, tão apertado, todos os carros ali, que qualquer coisinha que você faz um pouco diferente, tudo bem que a maioria das coisas que eles fazem é diferente aerodinamicamente. Numa pista daquela, aerodinamicamente não faria diferença nenhuma. Agora, eu não sei em questão outras, geometria, mola, qualquer coisa, altura de carro, qualquer coisa que eles poderiam ter feito. Não tô falando que abre a possibilidade por um carro que não compete um ano inteiro, um piloto tá indo fazer só uma corrida, abre o leque de fazer alguma coisa. Então, juntando esses fatores aí, eu acho que realmente para ele foi uma bola certa, entendeu? É uma pista de rua que nunca tinham feito antes, então ele tem muito mais experiência que eles, e é um carro que, por mais que a NASCAR, os pilotos estão acostumados, fizeram algumas temporadas, é um carro muito mais próximo do que um carro de corrida, do que um Stock Car, do que um Australia V8, do que um DTM, porque é um carro realmente de corrida. O carro que a NASCAR estava sempre acostumado a andar, com um eixo rígido atrás, era um barcão mesmo, que os americanos, os pilotos deles lá, estavam com a mão desse tipo de carro, entendeu? Então, mas de qualquer forma, parabéns. Eu não diria que, sei lá, eu olhando assim, se eu tivesse que apostar em alguém, eu não teria apostado nele. Eu sabia que ele ia andar bem, igual um Allmendinger, alguém assim, mas não com essa facilidade que ele teve. Ele andou muito bem lá, Cris. Não, eu acho que colocando um quarto ponto, você tinha comentado 3, né? Eu acho que a própria V8 australiana preparou ele muito bem, porque a categoria é competitiva. Se a categoria não fosse tão competitiva, ele não teria chegado na NASCAR em Chicago tão bem preparado como ele estava. A minha opinião é que se tivesse pego qualquer um dos pilotos andando bem na Stock Car, teria andado parecido. Talvez pela falta de experiência em pista de rua, esse é o único ponto, talvez, que algum piloto da Stock Car talvez sentisse a diferença. Mas se, por exemplo, tivesse pelo menos 3 pistas de rua na Stock Car, o nível dos pilotos da Stock com a Australia V8, eu diria, os top 5, top 8, Não, porque eu não sei como é que funciona exatamente lá, mas tenho certeza que os top 8 do Brasil e top 8 de lá são muito parecidos. Concordo com você. A única ressalva que eu faria é que tanto o carro, o V8 australiano, quanto o carro de NASCAR acelera bem mais que um estoque. Então, a porrada que você toma nas costas... Do V8 australiano também, você acha? Eu acho que sim. 600 cavalos. É que o pneuzinho é estreito lá. Exatamente. Né? Eu tô falando, a hora que você coloca o motor, o coice que você toma é bem maior do que de um carro de estoque. Fora isso, eu tô com você também. Eu acho que se você pegar os primeiros, sei lá, 8, 10 pilotos da estoque, teriam toda a condição do mundo de fazer um ótimo trabalho. Agora, se seria exatamente, se esse trabalho iria se transformar numa vitória, eu não sei, mas que estaria andando lá na frente também estaria. E o Gisbergen é um cara que a gente não está acostumado a ver, porque o cara corre na Austrália. No outro planeta, no outro planeta. O fuso horário é completamente diferente. A gente nem sabe que existe, né? A V8 australiana. Verdade. Tem no canal deles no YouTube, tem as transmissões, tem que pagar, que é no membro lá. Até aumentou, fiquei bravo com os caras. Era R$8 por mês, foi pra 20, aí eu cancelei. Mas teve um ano que eu acompanhei bastante as provas, porque a programação é legal, o evento é muito legal, mas esse cara ele foi disputar uma prova de rally, o WRC, no WRC 2, e eu não sei se ele ganhou ou chegou em segundo, assim, tipo, é um cara que, do mesmo jeito que eu acho que a Indy abriu os olhos pro McLaughlin, pessoal de outras categorias, talvez a NASCAR vai abrir o olho pra esse cara. Eu tô achando que, tipo, que nem o Palou, sabe? Ficou porque os dois pilotos vieram exatamente da mesma categoria. E são 2 tricampeões. O Gisbergen tem mais tempo do que o McLaughlin. O McLaughlin foi meio que um fenômeno, assim, chegou, dominou, ganhou e já... Pra mim, proporcionalmente, o Scott impressionou muito mais porque ele sentou no carro de Indy, né? Que é um bicho completamente diferente do NASCAR. O NASCAR é meio que 6 por meia dúzia em relação ao V8 australiano. Então, esse sim me impressionou. Acho que o pessoal vai abrir o olho ali em relação ao Scott McLaughlin. Aliás, em relação ao Shane Van Gisbergen, o Gisbergão, que o cara é bom. Falando sobre Stock Car, Nelsinho, fim de semana chegando, Stock Car Interlagos.
Como tá a preparação? A prova, final de semana ânimo? Importante pra gente. A gente não teve um começo de ano que a gente gostaria. Perdi uma prova importante, perdi a prova de Interlagos, né? Que foi a segunda etapa. Isso. Que batia com as provas da Europa. Então, agora a nossa chance... A gente teve um problema crônico no nosso carro nas 2 últimas etapas de Tarumã e Cascavel. Cascavel que quebrou a suspensão traseira 2 vezes no mesmo lugar. A primeira eu tinha achado que era uma zebra pesada que eu tinha pego, e na corrida quebrou de novo, mas dessa vez no meio da curva. Então, claramente, tinha alguma falha no carro que estava causando isso, que a gente descobriu. Então, eu tô ansioso para essa prova, porque a gente não teve nenhum resultado decente. Teve 3 quintos lugares, eu acho, mas nenhum pódio. Então, aqui a gente realmente, não é nem o pódio que a gente tá atrás, é uma vitória que a gente precisa. Foi segundo na última prova do ano passado em Interlagos, né? Fomos segundos, Isso. sim. Você acha que o fato de ser Interlagos é uma vantagem para vocês, ou meio que tanto faz se fosse Interlagos, Goiânia, qualquer outra pista, tanto faz? Olha, é um pouco melhor, porque a gente tem um setup que eu ando com muito pouca asa. 0, às vezes menos 1. E aí, com esse setup, a gente consegue andar bem de reta. E tanto que muita gente anda com a asa bastante carregada para conseguir frear dentro, ter mais estabilidade. E isso me dá uma vantagem um pouco maior em Interlagos por ter muita reta. Não, ainda mais saindo da junção, né? Então esse setup ajuda em algumas pistas, mas ele favorece mais pista de alta. Então, eu acho que por esse motivo também que o nosso carro foi bom. Tipo, a última etapa de Interlagos que eu não tava, o Rafa Martins classificou em 11º, o Enzo Elias em 7º. Então, a gente sabe que a gente tem um carro bom aqui. Então, ele veio bem na primeira corrida. Ele tava muito bem na primeira corrida, até quando... O pit stop não foi tão legal. Então é isso. Então, semana que vem, você conta aqui os resultados pra gente. Isso. Lá da Stock Car. Exatamente. Se Deus quiser, o troféu na mesa aqui. Aí sim, precisamos aqui, hein? Esse boné aqui é do título da Fórmula E, né? Isso, um velho. Isso aqui, 2015. Foi aniversário esses dias aqui Acho que foi. dessa conquista aqui da Fórmula E. E esse capacetinho aí, Cristiano? Vitor Meira. Olha aí. Então, eu entrei aqui dentro do estúdio, bati o olho e já reconheci o capacete, ó. Tava lá em casa, eu resolvi trazer aqui. Show. A gente vai, pra quem não está acompanhando pelo vídeo, a gente vai postar depois a foto no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Turma, bandeira quadriculada pro programa. Christian, grande abraço, até semana que vem, hein? Até semana que vem. Ô, Júnior, boa sorte, né? Valeu. Você não vai estar, né, velho? Não, não viajar, vou estar. né? Eu vou estar no Canadá. O Thiago vai estar lá para representar o Pelas Pistas. Estarei lá. Thiago vai estar lá, eu vou estar acompanhando mais uma etapa da IMSA. Você trabalhou na outra etapa, hein? Então, o pessoal lá caprichou, viu? E daí, segunda-feira, eu espero que não cancelem meu voo. E segunda-feira, estamos aí de novo. E terça-feira o programa vai pro ar. Nelsinho, boa sorte, arrebenta. E você aí, ligado com a gente, já sabe, o Pelas Pistas volta na semana que vem. Aqueles recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum detalhe, nem os vídeos extras que nós temos com conteúdos ali diferentes para vocês. E claro, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Pelas Pistas.